tudo bem? E olha, uma célebre frase de Leon Magnuson diz que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas sim aquele que melhor se adapta às mudanças. E mudanças têm acontecido em grande escala neste momento de pandemia. Por exemplo, grandes eventos deixaram de acontecer presencialmente e mudaram para as telas e transmissões online. E diversas empresas estão se adaptando, se estruturando para dar todo o suporte para esses eventos. E a gente está hoje aqui no Hotel Bourbon, de Curitiba. A gente vai conversar um pouquinho com a Adriana Spicilla, ela que é gerente de vendas aqui do Hotel Bourbon, para contar desse novo espaço, que o hotel tem, que é o Estúdio Sumatra, que é justamente para a transmissão aí de grandes eventos, fazendo aí essa adaptação a este novo momento que a gente vive. Obrigada, Adriana. Imagina, Amanda, obrigada, exatamente. O hotel viu que essa é uma nova tendência, surgiu em função da pandemia. Nós montamos esse estúdio de forma fixa aqui no centro de convenções do hotel para atender congressos, eventos corporativos que desejem fazer de forma online essas transmissões. Como que foi? Já existia esse projeto antes ou realmente a necessidade apareceu juntamente com a pandemia? O produto online, ele já existia através das empresas de equipamentos, dos espaços de eventos, mas não era algo fixo ou não estava no nosso planejamento ainda ter ele como um produto 100% do hotel. Realmente foi a pandemia que nos fez trazer ele como uma realidade hoje para eventos. E quais as maiores dificuldades, para criar um espaço como esse? Na realidade, é a equipe que está acostumada a atender eventos, desde pequenos eventos até grandes, se adaptar a essa nova realidade virtual. É um outro planejamento, as equipes e os organizadores, eles estão hoje aptos, acabaram tendo que aprender na prática, mas é lidar com esse novo modelo de trabalhar online, de forma online. E assim, é uma estrutura que precisou ser planejada, Sim, nós planejamos, nós temos hoje um apoiador, uma empresa especializada. A gente montou um telão de LED com todos os cuidados, as câmeras robóticas para que possam ser manipuladas com distância. Então foi todo um planejamento feito com essas duas equipes para atender esses eventos. Normalmente um evento desses, ele abrangeria quantas pessoas, assim? No hotel, a gente tem eventos que, na realidade do hotel, comporta até 900 pessoas presencialmente, mas em salas simultâneas, em salas espalhadas pelos 3 andares. Hoje, quantas pessoas trabalham ali, de repente, para atender muito mais do que isso? A gente está com um staff hoje, para este evento aqui, que gira em torno de 40 pessoas. Um staff de 40 pessoas. Isso. Normalmente seria um staff de quantas pessoas? O nosso normal, aí a gente está em perto de 100, 110 pessoas. E o primeiro evento, neste formato já está acontecendo, Já começou essa semana, no dia 17 de agosto, vai até o dia 21. É a 7ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. As outras edições aconteceram presencialmente. Sempre presenciais. Foi a primeira edição totalmente 100% online. E já existe procura para outros eventos neste formato? Já temos confirmações para o mês de setembro de mais congressos e a procura está aumentando. Claro que a gente está aprendendo junto com o cliente, então muitos ainda estão começando e acreditando e tendo essa credibilidade. Então esse primeiro realizado está trazendo esse conforto e segurança que os clientes precisam nesse momento. E agora a gente vai conversar aqui com a doutora Ana Carolina Cleve, ela que é presidente do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, que é uma das instituições aí que promovem este Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Sobre esse evento, ele acontece a cada 2 anos. Exatamente. Ele acontece a cada 2 anos, sempre em anos eleitorais. E nós promovemos, o IPRAD promove esse congresso em conjunto com o Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral.
E nessa 7ª edição, completamente diferente, né? Tendo que fazer tudo de uma forma online, né? Um congresso, como está sendo produzir tudo isso? É a primeira vez que nós realizamos um evento desse tamanho, o Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, em ambiente completamente virtual, né? É um grande desafio, porque o Congresso, ele já é consolidado no meio jurídico, ele é bastante reconhecido, não apenas no mundo do direito eleitoral, como no mundo do direito como um todo, e ele sempre foi presencial. Então a gente tinha o desafio para esse ano de fazer um congresso com a qualidade de sempre, com muito conteúdo, e um congresso com inovação. Mas essa inovação precisaria também vir com a mesma qualidade, né? Porque não basta, e é o que o Dr. Luiz Fernando Pereira fala, que é o presidente do Congresso, não basta fazer um amontoado de lives, simplesmente ligar a câmera e sair falando, né? A gente precisava trazer uma nova linguagem para esse congresso, e não por acaso nós convidamos o Dr. Diogo Reis, que tem notoriedade na área de direito eleitoral digital, para ser o coordenador científico, porque a gente também queria fazer um congresso em sintonia com a eleição mais desafiadora e digital da história. Se por um lado nós temos a facilidade de trazer pessoas para participarem, né? Porque não existe mais esse problema de passagem aérea, de hospedagem, de um tempo maior para as pessoas se deslocarem. De outro lado, a gente teve que ter um planejamento com um olhar um pouco diferente, porque, primeiro, como eu disse, é um desafio, é um cenário de completa inovação e que nós não estávamos acostumados a fazer. Então, nós tivemos que partir do zero. E então isso implicou a gente estudar quais os maiores congressos, quais os melhores modelos de congresso virtual no mundo para trazer para a nossa realidade. Hoje, o alcance também é outro, né? Na última edição, há 2 anos atrás, quantas pessoas mais ou menos participaram dele, né, assistindo, espectadores? Com toda certeza o alcance é outro. No congresso passado, em 2018, também o cenário era outro, porque eram eleições gerais, né? Então, quando nós falamos em eleições gerais, o público é um pouco menor do que quando se tratam de eleições municipais, né? Mas eu penso que é um caminho sem volta. Nós nunca mais vamos fazer um evento completamente presencial. A tendência é que seja misto. Por quê? Porque a gente não tem um limite de espaço e tempo. Então, o alcance é enorme, né? Então, hoje nós estamos falando para, em média, 3.000 pessoas. Todo esse conteúdo ficará gravado e disponível por ainda 3 meses. Então, a gente pode atingir ainda muito mais gente, né? Então, veja, vem ao encontro de uma coisa que eu acredito muito, que é democratizar o conhecimento. Então, a gente tem condições hoje de chegar no interior do estado de Rondônia, no interior do estado de Goiás. E conseguimos atingir pessoas que não teriam condições de participar do congresso se ele fosse presencial. E o que é muito interessante também é que a gente está conseguindo atingir os atores principais desse processo eleitoral, aliás, um dos atores principais do processo eleitoral, que são os servidores da Justiça Eleitoral. Os servidores da Justiça Eleitoral que fazem a máquina funcionar, né? Então, as escolas judiciárias dos tribunais, dos estados, compraram inscrições para que esses servidores se capacitem e se qualifiquem ainda mais para conseguir levar, enfim, essa eleição que é desafiadora. Um caminho sem volta, então, né? Um caminho sem volta. Me parece que a tendência mesmo... Claro, é sempre diferente fazer um evento presencial. É bom estar em contato com as pessoas, mas me parece que a tendência é que seja híbrido, né? Misto. Quero deixar aqui meus cumprimentos ao Convention Bureau de Curitiba pelos 20 anos de existência.
o Convention Bureau com o turismo de negócios, fomentando grandes oportunidades para a cidade de Curitiba. Agradeço às empresas mantenedoras e aos colaboradores que estiveram comigo durante minha gestão e também aos que permanecem até hoje no Convention. Parabéns, Convention Bureau de Curitiba, muito sucesso e que a gente continue comemorando por pelo menos mais 20 anos. Um Convention Bureau, quando se profissionaliza, ele traz para o destino todas as possibilidades de que ele se firme efetivamente dentro desse sentido. E o Convention Bureau de Curitiba tem dado provas dessa sua profissionalização, pois que Curitiba está sempre entre o top 10 no Brasil das cidades que estão à frente do turismo de eventos. Então, entendo que isso é fundamental para que nós possamos cada vez mais desenvolver o nosso destino. E já já tem mais no Vem Ver Curitiba, não saia daí. Vem Ver Curitiba hoje vai trazer histórias da nossa capital. São muitas histórias aí que contam do início, né, da nossa cidade, e a nossa convidada para falar sobre isso é a Beatriz Carvalho. Ela é professora, historiadora, folclorista e poetisa. Tudo bem, Bia? Obrigada por aceitar o convite aqui do Vem Ver Curitiba. Obrigada, Amanda. Eu é que agradeço. Estou muito orgulhosa de estar aqui para contar um pouquinho da nossa história. Pouquinho mesmo, né? Porque tem muita coisa que envolve a nossa fundação, né, Bia? A gente até trouxe aqui, tem um pinhão, né? Tem o friozinho, né, da nossa capital característico, um pinhão, a erva mate, tudo isso já aparece na nossa fundação, né? Sim, usos e costumes, né? A identidade do nosso povo, do povo curitibano, tem tudo a ver com isso aqui, ó. O pinhão, a chaleirinha, a erva mate, tem muita história para contar, Amanda. Vamos falar um pouquinho então dessa nossa fundação? Vamos, então vamos começar lá de trás. Você sabia que Curitiba era a capitania de São Paulo? Não. Sim, antigamente no Brasil colonial havia os governos gerais e as capitanias. E Curitiba era a capitania de São Paulo. Então, Paranaguá foi a nossa primeira cidade, a nossa primeira vila no estado foi Paranaguá por causa do porto, né? Que na época já não era propriamente um porto, né? Uma chegada das naus, assim. Então, só que foi descoberto o ouro. Então, nós tivemos, né, a parte da economia de mineração. E vieram os bandeirantes de São Paulo atrás desse ouro. Aí, por onde que eles tinham que vir? Amanda, não tinha avião, não tinha helicóptero. Andava-se como? Nas mulas. E elas tiveram que andar bastante, então, por exemplo. Né, desbravar a Serra do Mar. Então, eles faziam paradas, né? E numa dessas paradas, tinha uma chamada vilinha, que fica ali no Atuba. Ah, na região do Atuba. Isso, onde é o bairro Alto hoje. De São Paulo para Paranaguá, essa paradinha Essa paradinha, exatamente. E ali eles fizeram uma vilinha, eram só 17 pessoas. A princípio vieram 3 famílias. Seixas, Soares e Andrade. A nossa fundação vem desses 3 sobrenomes. Vem desses 3 sobrenomes, que bacana, né? Muito legal. Então, e ali eles fundaram. Então era a parada dos mineradores. Porém, né, o alimento escasso, o ouro escasso, e ali o rio Atuba enchia muito, né? Então eles perdiam as casas que eram bem simples na época. Aí então eles decidiram sair de lá e vir um pouquinho mais para cá, ali no centro de Curitiba, onde hoje é a Praça Tiradentes. Aquela região não alagava tanto. Não alagava tanto. Só que, claro, né, os nativos do nosso estado, os índios, viviam aqui, né? Quais eram os índios? Eram os tinguis. Tinguis. Uhum. E daí tinha um cacique, chamado Tindiquara.
Tindiquara. Então Gabriel Lara, que era o líder, né, dessa vilinha, veio conversar com esse cacique pedindo que ele orientasse um lugar para que pudesse então se fazer essa nova vila. E esse cacique, numa expedição, veio e orientou então para que ficasse ali, exatamente onde é a nossa catedral. E ali que ele pediu para que ficasse essa vilinha e montasse a vila. E ali foi o marco zero da nossa cidade. E quais foram, qual a nacionalidade, né? De onde vieram esses primeiros imigrantes? Eram portugueses mesmo? Eram portugueses. Depois vieram os imigrantes alemães. Foi a primeira etnia, fora os portugueses e os nativos, né? Que eram os indígenas, que aqui já habitavam. Depois a primeira etnia foi a alemã. Mas você dizia também que tem uma versão da história que é contada, que todo mundo sabe que está nos livros, e tem uma outra versão que é contada pelas pessoas que realmente viveram isso. Exatamente, a parte da oratória, né? A história que a história não conta. Exato, os esquecidos, né? Isso. Então agora eu vou te contar o outro lado da lenda, né? Então, o nosso país foi catequizado pelos jesuítas. Sim. Né? Padre Manuel de Nóbrega, né? Então, todos os nossos descendentes, digamos assim, jesuítas. E o nosso povo era muito católico. Então, eles sempre traziam imagens. E eles trouxeram a imagem de Nossa Senhora, que existia nessa vilinha. Só que teve uma época que essa Nossa Senhora começou a todo dia amanhecer e ficar de costas para a vila e ficar olhando para onde hoje é a nossa catedral. A santa virava. A santa virava sozinha. Eles dormiam com a santa virada para a vilinha. No outro dia a santa estava virada para o lado contrário. Opa, tem alguma coisa errada por aí. Eles já estavam passando fome, já existiam as inundações, né? O ouro já tinha acabado. Aí eles decidiram, então nós temos que ir para lá porque a santa quer ir. Mas tinha os índios. E o cacique, assim, não era muito amigável. Ele era bravo, imagina. Era bravo. Daí o nosso amigo Gabriel de Lara veio conversar com o cacique, mas ele trouxe a imagem da santa, porque ele tinha medo do cacique e a santa para proteger. Claro que ele chegou aqui, o cacique não gostou dele, prendeu e ia matá-lo, né? Ia assassiná-lo. Mas na hora que ele ia matar, né, o Gabriel, o cacique olhou para a santa e disse que a santa se iluminou e se fez um clarão. E o cacique desistiu, né? Para ele, Tupã deu um sinal de que não era para matar o Gabriel e deixar o povo, né, ficar ali. E ele andava com um cajado e ele fincou o cajado no chão e disse Corê Etuba. Quer dizer, muito pinhão aqui, muito pinheiro, significando que daí aquele povo nunca mais passaria fome. E ali se fez uma árvore, e ali se fez a primeira capela de pau a pique, depois de pedra e até chegar à nossa catedral de hoje. Tudo isso aconteceu onde é hoje a catedral, na Praça Tiradentes. Exatamente. Dessa vilinha acabou... Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. E daí deixou de ser só uma parada, né, desses mineradores e começou realmente a ter uma colonização ali. Sim, daí ela começou a crescer, né? Porque daí o solo era fértil, aí claro, existia a pecuária, né? O Brasil era muito dependente dos muares, das mulas, né, do gado, carro de boi. E aqui era próspero, Curitiba foi muito próspera. A gente teve muitas visitas ilustres ali, né, no início da fundação de Curitiba, né? Muita gente importante veio para cá. Ah, sim, né? O Brasil colônia era muito rico. Então, o que aconteceu? Vários artistas, biólogos, naturalistas, como Augusto Saint-Hilaire, veio para cá, você sabia? Ele era um biólogo, isso? Isso, botânico. Então, ele veio para cá para estudar a nossa fauna e flora. Né? Então, o que aconteceu? Ele viajou pelo Brasil e aqui no Paraná foi ele que nomeou a erva mate. Entre diversas espécies que ele pesquisou no nosso país, ele também achou a erva mate. Ele levou mais de 30 mil amostras para a Inglaterra para estudar a nossa riqueza, né? Da época era ainda colônia. Né? Então foi ele que... Ele não descobriu, porque quem descobriu foram os índios, né? Já usavam, né? Mas quem deu o nome foi ele. Ah, ele que batizou a erva mate. Ele que batizou a erva mate. E ela foi batizada como Ilex paraguaniensis,
né? Um nome bem complicadinho, né? E o Saint-Hilaire também ajudou muito em muitas pesquisas, porque ele escreveu muito sobre o início, né? Sobre aquela época. Hoje o folclore, tanto paranaense quanto rio-grandense, né, utiliza muito os escritos de Saint-Hilaire, porque ele viajou, então ele descrevia tudo que ele via. Então, a forma de se vestir, os usos e costumes, a nossa indumentária da época, né, são escritos e livros importantíssimos. Nós, historiadores, utilizamos muito as cartas, tanto dele quanto de Debré. Debré também esteve por aqui. Também esteve por aqui, retratou a nossa Curitiba, retratou o nosso sul do país. Existem obras lindíssimas de Debré sobre o nosso estado. Inclusive, não só Curitiba, né? Campos de Guarapuava, Paranaguá, né? Então, não existia fotografia. Sim. E o mais importante é que ele gostava, o Debré, de desenhar o dia a dia. Então, através das obras de Debré, nós conseguimos fazer a leitura de como era a vida no século XIX, no século XVIII, como que eram os escravos, os nativos, os colonizadores, né? Aí nós temos a visão dos esquecidos, os colonizados, como era a nossa Curitiba da época. Que legal, então foram duas pessoas que passaram por aqui, até com outro intuito, né? Um de pesquisar fauna e flora, o outro da sua arte, mas que ajudaram muito a descobrir como era Curitiba de antigamente. Sim, e deixar isso como legado para nós, né? E, Amanda, o que eu sempre digo, identidade. Todo povo necessita de uma identidade. E nós descobrimos isso através dessas pesquisas históricas. Quem mais passou por aqui, Bia? Como eu já disse, o Dom Pedro. Ah, nosso imperador nosso também. Imperador, né? A nossa princesa. Você sabia que foi ela que inaugurou a Santa Casa de Misericórdia? Sim, foi ela que inaugurou. Que na época era um projeto dela, da Cruz Vermelha também é um projeto dela, de inaugurar várias casas, né? Em torno do território, até então que ela conhecia como território nacional, né? E aí é Dom Pedro II. Bia, você também é poetisa, né? Sou. Inclusive trouxe um presente, meu livro Replantando Raízes. É um livro de poesias, tá? Ele se remete um pouco de poesias nativistas, né? Entra na parte universal, mas um pouco de nativista. Então fala um pouco do nosso povo, um pouco da nossa terra, né? Eu sou a primeira poetisa paranaense a ter um livro, né, de poesias regionais publicados. E foi feito com muito carinho. Então, olha só, é muita história que a gente ainda vai contar aqui no Vem Ver Curitiba. Um motivo a mais aí pra gente chamar a Bia para participar na semana que vem. E você fica com esse gostinho aí, porque a gente vai contar muita história aqui ainda no nosso programa. Obrigado, Bia. Eu é que agradeço. Semana que vem estarei aqui com certeza. Oba, então tá bom. Então um beijo para você e até o próximo Vem Ver Curitiba. Tchau, tchau. Anos de Convention, parabéns a essa associação que tem trazido muito evento, muito congresso, muito negócio para Curitiba. São 20 anos de lutas, de vitórias, então a gente não pode deixar de lembrar os fundadores, quem trouxe a ideia do Convention para Curitiba, aos associados que acreditam no trabalho, todas as diretorias que nos antecederam, que foram fundamentais para formar o que é o Convention hoje, aos nossos colaboradores, também um agradecimento muito especial, e espero que esse trabalho que foi construído ao longo desses 20 anos continue daqui para frente cada vez melhor, cada vez mais forte, e que traga cada vez mais resultados para toda a cidade, para todos os associados, e que estimule a outras empresas também a se associarem, a fazerem parte, que quanto mais forte o Convention estiver, com certeza mais e mais resultado vai trazer para Curitiba. Parabéns a todos os envolvidos.
Parabéns Curitiba e região Convention Visitors Bureau pelos seus 20 anos de existência. Parabéns a todos aqueles profissionais que integraram as equipes executivas, diretores, conselheiros, presidentes, mas principalmente os associados que acreditaram que essa organização de marketing de destinos poderia trazer milhares de turistas, milhares de eventos para a nossa cidade, gerando emprego e renda por meio da colaboração, cooperação e alianças. Votos de sucesso, continuem com esse trabalho maravilhoso. É um grande orgulho fazer parte da história do Curitiba Convention Visitors Bureau. Nesses 20 anos, foram captados eventos de pequeno, médio e grande porte, além de vários outros negócios impulsionados pelo Convention que tiveram um grande impacto em seus mantenedores e também vários outros segmentos da economia de Curitiba. Podemos assim afirmar que a atuação do Convention tem grande importância para a economia da cidade de Curitiba. Parabéns, Curitiba Convention Visitors Bureau!